João capítulo 5, hoje eu quero ministrar a respeito sobre crer, crenças ou convicções, levante bem alto sua Bíblia, o tema de hoje é crenças ou convicções, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. João capítulo 5, versículo 16 a 30, semana passada à noite, não sei se você participou do nosso culto, nós estudamos sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, e falamos ali sobre se sentir sozinho, falamos sobre a esperança, falamos sobre Deus dar uma ordem para que a gente se levante, né? E esse texto acontece após essa cura, que foi num sábado, e está escrito assim, se você está pronto aí, diga estou pronto, João 5, 16 a 30, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama ao filho, e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos, lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos que essa palavra venha de encontro, Senhor, à necessidade do Teu povo, que possamos ouvir a Tua voz, possamos entender a Tua palavra, possamos recebê-la no nosso coração e possamos, Senhor, ser transformados por meio da Tua palavra. Que venha um tempo de graça, venha um tempo de fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fortalecer tua vida espiritualmente. Meu desejo com essa palavra é que você se aproxime de Deus, que você sinta a presença de Deus e se sinta fortalecido no teu espírito para enfrentar esse tempo. Nós vivemos um tempo de muitas crenças, muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades, e eu levo essa ideia da crença como a ideia de que muitas vezes nós acreditamos em uma série de coisas, mas não temos convicção sobre elas. Talvez nunca antes Jesus foi tão pregado, não tivesse tanta comunicação falando de Jesus, tantas frases, desde piadas até pregações e mensagens, estudos bíblicos sérios. Há grandes religiões que querem afirmar, por exemplo, que Jesus foi uma boa pessoa, foi um grande profeta, mas que ele nunca se declarou Deus, nunca disse que ele era Deus. E todos esses processos que nós vemos e aprendemos e somos bombardeados, vão formando crenças, ideias, pensamentos. Eu chamo crenças, aquelas ideologias, aquilo que a Bíblia chama de pensamentos, mas muitos desses pensamentos não têm convicção.
É só você olhar por aí, perguntar para pessoas quem é Jesus para elas, e elas vão dizer: Jesus é uma boa pessoa, Jesus é um bom homem, Jesus é Deus, mas parece que falta alguma convicção com relação às palavras de Jesus, a vida eterna, a salvação, a graça dele, a bondade, e tudo isso vem gerando essa superficialidade da nossa fé. E no tempo de pandemia, essas crenças começaram a serem desafiadas, porque elas nunca foram baseadas em princípios, em convicções, em valores, e aquilo que Jesus disse. Crenças são culturas, são pensamentos, são tradições que nós carregamos na nossa vida. Por exemplo, uma tradição muito comum é que pessoas boas que servem a Deus, muita gente acredita nisso, não pode sofrer, porque se ela é boa, ela serve a Deus, ela é uma dizimista, ela tem que viver acima do sofrimento. E a Bíblia nunca falou isso. Jesus falou ao contrário, ele disse: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Mas aí você começa a chocar as nossas crenças com as nossas convicções, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, a Bíblia sempre disse para nós que Deus vai nos guardar, nunca vai nos abandonar, vai nos abençoar, vai estar conosco. É verdade que nós vamos ter o melhor dessa terra, mas ela nunca disse que a nossa esperança final é essa vida, é isso que Deus tem para nós. Ao contrário, a Bíblia sempre falou, no próprio texto que eu li agora, Jesus mesmo disse: olha, vão ressuscitar no último dia, e vão ser para receber a justa medida daquilo que Deus tem para eles, e outros para condenação, e Jesus está ali falando sobre isso. Então, nós vivemos um tempo muito difícil, onde que existe céu, o céu é real. E aí vem uma pessoa, e eu vi outro dia um seriado falando sobre isso, né? Criando um problema filosófico sobre o céu, dizendo que o céu ia ser um tédio, porque você ia viver milhares e milhares e milhares de anos no céu, e você não ia ter mais o que fazer, não é mais o que aprender, e você não ia aguentar mais de viver, e você ia estar enjoado, então assim, essas ideias, essas crenças vão invadindo o nosso pensamento, e vão entrando dentro de nós, e nós acabamos não percebendo que as nossas convicções são abaladas. Então hoje, Deus toca o meu coração, e eu quero convidar você a conhecer Jesus, a reformular aí, a entender o que Jesus disse a seu respeito, falou dele mesmo. É conhecer Jesus por Jesus, é conhecer Jesus pelas palavras dele sobre ele mesmo. Esse é o meu desafio hoje com você. Mas antes, você percebe que esse texto é o início, é o começo de uma grande revolta, uma grande perseguição contra Jesus. É esse texto que João vai dar a base para nós, que Jesus vai ser perseguido pelos fariseus. É aqui que começa a perseguição. Até aquele momento os fariseus estão assim estranhando Jesus, não estão certos se os milagres são reais, não têm certeza da importância dele, o que ele pode fazer ou não pode fazer, se aquilo é verdadeiro. Mas agora a questão já é outra. A questão é que Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betesda, e João vai dizer para nós que foi num sábado, e agora no capítulo 5, versículo 16 em diante, vai dizer para nós que eles estavam bravos por causa que ele curou no sábado. E é interessante isso, porque eles vão até Jesus e eles não percebem o milagre que Jesus fez, eles não conseguem entender a graça de Jesus ali. Olha, preste atenção, Jesus havia curado um homem que estava paralítico por 38 anos, que eles conheciam, eles sabiam, e de repente eles estão olhando aquele homem andando bem, entrando no templo, adorando, mas eles não estão preocupados com nada disso, eles não estão interessados em nada disso, eles estão interessados que Jesus quebrou as regras, que Jesus não cumpriu o sábado, que Jesus não podia ter feito aquele homem carregar a maca, ainda que ele fosse curado no sábado, e ainda que ele fosse milagrosamente restaurado, ele não poderia ter feito isso naquele dia. Há textos da Bíblia do Evangelho que vão dizer que eles dizem: olha, cure todos os dias, mas não cure no sábado. E Jesus fica bravo com isso. E por quê? Porque eles não tinham mais a capacidade de entender a graça, eles não tinham mais a capacidade de entender a vida com Deus, eles estavam tão presos na religião, estavam tão presos na religiosidade deles, que a letra estava matando o coração deles, e eles não podiam se alegrar com a vitória, eles não podiam se alegrar com as bênçãos, eles não podiam se alegrar com um homem que foi restaurado. Então eles começam a indagar Jesus, eles começam a ficar bravos com Jesus, e Jesus tem um poder aqui
peculiar, de irritar esses homens, de provocar, de fazer eles ficarem mais irados, porque Jesus vai declarar algumas coisas a respeito dele mesmo, que aqueles homens não podem suportar. E entra uma rebelião no coração deles, e entra uma rebeldia no coração deles, e entra uma revolta no coração deles, e eles começam então a odiar Jesus, eles começam a desejar a matar Jesus, eles começam a pensar que esse homem não merece viver, porque ele é blasfemo, ele cura no sábado, ele não cumpre as regras, ele não segue a nossa religião como deve seguir. E aí que está meu ponto, a minha primeira parte da mensagem, é que às vezes eu fico preocupado, eu não sei você, que nesse tempo que nós estamos passando, a gente não perceba, não enxergue e deixe passar algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E porque a gente deixa passar algumas coisas e não enxerga a graça de Deus, preso na letra, preso nas nossas crenças e não nas nossas convicções, preso nas nossas crendices, vamos falar assim, nas nossas ideologias pessoais e não naquilo que a Bíblia fala, nós começamos a desenvolver dentro de nós uma certa rebelião, uma certa rebeldia, um certo sentimento de revolta. Deus, o Senhor não podia ter feito isso, o Senhor não podia ter agido assim, por que o Senhor deixou aquele e não permitiu que esse fosse, por que o Senhor fez dessa maneira, por que o Senhor não tem deixado eu, que sou fiel, que sou teu servo, passar por essa prova, e aquela pessoa que nem conhece o Senhor, é um blasfemo, e está sendo abençoado, parece que nada acontece com ele, e isso vai gerando dentro de nós um sentimento que a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, e está deixando passar a graça dele sobre a nossa vida. Deixar passar a graça dele sobre a nossa vida é não enxergar as bênçãos, a benevolência, as maravilhas, o cuidado de Deus hoje em nós. E quando a gente não enxerga isso, o nosso coração começa a ficar amargurado, o nosso coração começa a ficar revoltado, a gente não começa a enxergar o que Deus está fazendo, e essa rebelião que existiu no coração dos fariseus, nasce dentro de nós, e nós não percebemos que essa rebeldia, esse sentimento, essa revolta, está nos fazendo mais cego para aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu explicar para você isso numa experiência pessoal. Eu tinha uma discípula aqui na igreja, uma fofa, uma menina querida, com uma visão espiritual maravilhosa, assim. Ensinei muita coisa para ela, ensinei muita coisa espiritual. Ela conseguia ter uma dimensão do Espírito, que poucas pessoas que eu conheço têm essa dimensão do Espírito, mas ela tinha um desejo no coração, ela queria que Deus resolvesse uma situação na vida dela, ela queria que Deus desse a ela um sonho que ela não tinha realizado ainda. Embora ela tivesse toda a comunhão com Deus, embora ela tivesse toda a experiência com Deus, ela não começou não mais a enxergar essa graça, de poder ensinar, dar aula, de poder mostrar, de poder ter aprendido como uma discípula mesmo, segredos espirituais, entendimentos espirituais, revelações da palavra, mas ela começou então a amargurar o coração, e não compreender mais por que Deus não agia ou fazia de uma forma ou de outra, e andar com pessoas que estavam tão amarguradas no seu coração, que começaram ainda mais a amargurar o coração dela. Um dia, essa discípula não veio mais, nunca mais apareceu aqui, acho que isso já faz muito tempo, mais de 5 anos, mais de 10 anos. E outro dia eu fiquei sabendo dela. Com tristeza eu falo isso. O coração dela se amargurou tanto, que ela começou a se envolver com coisas que não deveria se envolver, se afastou completamente dos caminhos do Senhor. Talvez ela me assista ainda, ela vai dizer, não, eu estou com Jesus. Eu não sei. Como? Se você não segue, não adora, não louva, não busca, não serve, não usa os seus dons. E para mim tudo aconteceu ali, quando a amargura, a incompreensão, as suas crenças, que não eram convicções, foram quebradas. E aquilo foi gerando sentimentos, emoções. Eu não entendo porque o Senhor está fazendo isso, eu não compreendo porque eu faço tudo o que o Senhor tem colocado no meu coração, mas eu não recebo o meu sonho. E aquilo foi entrando no coração, eu não entendo porque eu sou uma boa pessoa e tenho que passar por isso, eu tenho te buscado, tenho jejuado, tenho orado, e aquele ali, que não faz nada, está de boa com a vida.
E você já deve ter visto gente assim, você deve conhecer alguém assim. E essa angústia, essa rebelião, essa rejeição que ela vai desenvolver por Jesus, é uma atitude perigosa. É uma atitude que às vezes a gente não enxerga. E nós temos, de tempos em tempos, lutar contra essa rebelião interna. Eu sei que eu posso estar falando uma coisa muito chata, mas não desliga ainda não, eu vou entrar no assunto mais, acho que você vai entender melhor isso, mas essa rebelião a gente precisa lutar contra, porque ela vai roubando os sonhos de Deus, os planos de Deus, as angústias de Deus. Eu me lembro quando jovem, meu pai se separado da minha mãe doente, eu na adolescência, uma rebelião entrou no meu coração, um sentimento de rejeitar Jesus entrou no meu coração, porque eu dizia não, olha o que a minha família sofreu, olha o que a gente passou, olha o que a gente está vivendo, olha, eu não consigo entender porque que o Senhor está fazendo isso, eu não consigo entender porque o Senhor permitiu aquilo, por que eu tinha que sofrer dessa maneira. E como esses homens não conseguiam enxergar a cura como uma bênção de Deus, e Jesus vai falar isso, eu não faço isso de mim mesmo, olha, eu não teria poder humano para fazer isso, eu tenho que ser dado de Deus, e eles não conseguiam entender que todos os milagres tinham que ser dado de Deus. O coração deles se fecha, assim às vezes nosso coração se fecha, porque a gente não consegue entender que nós estamos vivos pela graça, que nós estamos embaixo da presença de Deus pela graça, que nós não nos afastamos da presença de Deus pela graça, porque foi a graça que te sustentou você até aqui, tendo ou não tendo, muito ou pouco, dificuldade ou não, Deus te deu a graça dele sobre você. Você era o paralítico que ele te pôs de pé, você era o cego que não enxergava, ele te fez enxergar, você e eu éramos as pessoas que não podíamos entender o amor dele, mas ele foi lá em Samaria, nos resgatou e disse, olha, eu vou chegar na tua vida e vou fazer você completo, mas você precisa lutar contra isso. Jesus disse assim a esses homens no versículo 19, Jesus lhes deu a resposta, eu digo verdadeiramente que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo. Jesus está dizendo, olha, vocês estão tão bravos com o sábado, vocês estão tão bravos com essa coisa toda de que eu não cumpri as regras de vocês, mas vocês não perceberam que eu não podia fazer isso de mim mesmo. E se eu fiz porque Deus me deu. Se eu fiz é porque Deus mandou eu fazer. Ele vai dizer assim no versículo 19 ainda, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. É o Pai que fez através da minha vida, eu e o Pai somos um. E eles não estão entendendo isso, porque eles estão bravos. Então, nesse processo, eu já vi muita gente deixar essa amargura entrar no coração. Eu sou insatisfeito com a minha casa, eu sou insatisfeito com a minha família, eu sou insatisfeito com o meu trabalho, eu sou insatisfeito com o meu chefe, eu sou insatisfeito com a minha vida, eu sou insatisfeito com... E você não consegue ver graça de Deus. E você não consegue ver que foi o Pai que te deu. E você não consegue ver que foi Deus que te sustentou. Hoje eu quero trazer você para pertinho de Deus, querido. E dizer para você que se em algum momento, alguma amargura e alguma rebelião começou a surgir no seu coração nesse tempo, ponha isso para fora em nome de Jesus, lute contra isso, diga assim, ei, eu me submeto à tua vontade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se o Senhor quer me usar aqui, eu vou ser usado, eu vou me permitir ser usado pelo Senhor aqui. Se o Senhor me quer nesse lugar, nessa obra, embora eu tenha outros sonhos, eu queria fazer isso ou aquilo, mas o Senhor me chamou para esse lugar, eu vou me submeter, eu vou dar o melhor que eu tenho, porque eu sei que o Senhor é gracioso, é bondoso e tem cuidado de mim. Eu repreendo todo espírito de rebeldia, de rebelião, de inconformação, de amargura, que possa estar entrando no seu coração, e eu declaro para você, que você não deixe passar a graça dEle na sua vida, não deixe passar a misericórdia dEle na tua vida, não deixe passar as bênçãos dEle na tua vida. Aleluia. Senhor, nos ajuda a ver aquilo que nós não estamos enxergando. É o sábado, é o Senhor, Ele disse que era Deus. Não, Ele curou porque o Pai mandou curar. Ele deu vida porque Ele é poderoso para dar vida. É interessante que Jesus fala nesse texto sobre ressurreição, só como curiosidade, mas até o momento em João 5, Ele não tinha feito nenhuma ressurreição. E Ele vai fazer da viúva de Naim, você lembra disso, Ele vai fazer de Lázaro, lá no João capítulo 11, Ele faz de Lázaro. E por que Ele está falando disso? Ele está dizendo assim, ei, enxerga, abre os olhos, vê o que eu estou fazendo.
Vê que fui eu que te curei, vê que fui eu que te sustentei, vê que fui eu que te dei suporte, vê que eu que te dei sustento, vê que fui eu que te usei a igreja para te abençoar, uma pessoa para te abençoar, fui eu. E quando a gente começa a enxergar, eu peço para Deus, que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar, e não deixe passar essas coisas da graça de Deus que às vezes nós estamos deixando passar. Não deixe passar essas situações da graça de Deus que às vezes nós estamos deixando passar. Então, Jesus vai olhar para esses homens e vai explicar para ele quem ele é, de acordo com ele mesmo. E eu quero agora trabalhar isso na tua vida para fortalecer a tua fé. Como eu disse no começo da introdução, uma das grandes religiões tem um profeta, e desse profeta ele diz que Jesus nunca disse que era Deus. E ele defende que Jesus era um profeta e que ele era um profeta maior que Jesus, mas que Jesus nunca falou que era um bom homem, mas nunca falou que era Deus, mas ele se engana. Porque logo no versículo, embora Jesus nunca tenha dito a frase, eu sou Deus, é verdade, ele não deixou dúvida, e João não deixa dúvida de quem ele era. No princípio ele era o verbo, ele não deixa dúvida. E quem é Jesus para Jesus? Não para a internet, não para o pastor fulano, não para o profeta tal. Quem é Jesus por Jesus? No versículo 18, Jesus, ele é o Filho de Deus. No versículo 18 ele fala, eu sou o Filho, eu sou o Filho do homem, que é uma expressão usada também, não só no 18, ele usa várias vezes essa expressão de filho, Filho do homem, que é uma expressão que diz assim, olha, eu sou o Filho de Deus, é isso aí. Então quer dizer que Jesus não é apenas um bom homem, um bom moço, nem é um profeta, nem apenas uma pessoa sábia, nem algum xamã, nem algum guru, ele é o Filho de Deus. É ele, querido, é ele que é a resposta, é por ele e para ele que são todas as coisas. Ele é a porta, ele é a chave, é ele que é o caminho, ele é a verdade. No versículo 19, ele é a imagem do Pai. Ele, o Pai, o que ele vê o Pai fazendo, ele faz para que a gente possa enxergar. Apóstolo Paulo vai entender isso, ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, nós não conseguimos enxergar a bondade, a graça de Deus, e para nós Deus não era nada disso. Ele vai dizer assim, olha, mas ele veio e fez a imagem para que a gente pudesse enxergar quem é o Pai. Então quando eu vejo ele fazer, eu sei que o Pai é misericordioso. Quando eu vejo ele curar, eu sei que Deus é aquele que nos abençoa, é abençoador. Quando eu vejo ele ter compaixão, eu sei que ele é a imagem do Pai, então eu sei que meu Deus é compassivo. Aleluia. Está recebendo essa palavra? Terceira, o Filho nos dá a vida eterna. Ele vai dizer no verso 24, olha, eu sou a ressurreição. Ele vai dizer para João 11, ele vai falar isso também, mas no versículo 24, deixa eu ler com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia no versículo 24. Ele vai falar sobre a ressurreição do último dia, né? Ele vai dizer, olha, está chegando a hora, está chegando a hora. Quem crê que está chegando a hora, querido? Você crê que está chegando a hora? Verso 24, diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele é a chave, ele é a porta da vida eterna, é ele quem nos dá essa graça da vida eterna, é ele quem nos abre o caminho. No versículo 21 e no 26, ele é o doador da vida. É ele quem nos dá. Na versão antiga, ali na versão internacional, não usa essa palavra. Ele fala assim, o Filho vivifica a quem quer. Para mim, vivificar é mais do que só a ressurreição. Vivificar, para mim, tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Tem pessoas que estão vivas e estão presas. Tem pessoas que estão vivas e não conseguem viver. Ele vivifica. Para mim, eu sempre imaginei, não só numa questão eterna, mas também numa questão real. Hoje, ele entra na tua casa, ele entra na tua vida e vivifica você. Vivifica a sua família, vivifica a sua casa. Aleluia. E aí você vai falar, tá bom, Jesus pensava que ele era o Filho, Jesus pensava que é a imagem do Pai, Jesus disse que ele é a vida eterna, Jesus disse que ele é o doador da vida, que é ele quem doa a vida, ele quem vivifica. Mas como é que eu posso ter certeza que Jesus está falando é verdade? E aí você vai perceber que Jesus vai mostrar para nós que 4 testificam sobre ele. É isso que ele pensa sobre ele, mas 4 testemunham que é verdade. E a primeira testemunha que ele vai dizer para nós são os milagres. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu tenho que fazer do Pai. Então, a primeira testemunha são os milagres. Aquilo que o Pai
criou na natureza, que é um milagre, você plantar uma semente, colocar uma árvore, esperar ela crescer, pegar o cacho de uva, pegar a uva, espremer, esperar fermentar e fazer o vinho. Isso aí é uma criação, um milagre de Deus da criação. O Filho fez em instantes, acelerou o processo. E o que ele quer dizer? Que o Pai permitiu que ele fizesse isso, que era o processo do Pai, acelerado, para testificar, através dos milagres, que ele veio do Pai. O primeiro testemunho que nós temos é que aquilo que Deus determinou sobre a criação, natureza, como eu preguei, tempo, espaço, distância, tudo isso era para mostrar que ele e o Pai são um. Consegue me acompanhar? Ele disse, olha, vai para casa, lembra que nós estudamos, o seu filho foi curado, tempo, espaço, distâncias, 2 horas de cavalo, 6 de viagem a pé, não tem nada disso para ele, porque ele e o Pai são um. E ele vai dizer para nós que os milagres dele testificam que ele não pode fazer isso dele mesmo. A segunda testemunha, querido, para aquele que precisa de convicção hoje, e você precisa receber isso, são as Escrituras. 120 profecias a respeito de Jesus foram escritas no decorrer de mais ou menos 2000 anos. 120 profecias a respeito de Jesus, todas se cumpriram. Todas se cumpriram, até as profecias que não dava para Jesus interferir em nada, como por exemplo, aonde nasceu, como ele nasceu em Belém, a profecia de Belém, ele morava em outra cidade, foi até Belém, todas se cumpriram, porque a palavra também testifica a respeito do Filho. Primeiro, os milagres. Segunda a palavra. A terceira testemunha que ele vai dizer para nós é que João falou sobre ele, isso mais para frente no capítulo 15, que João testificou, e para aqueles homens eles entendiam que João realmente era um profeta de Deus, e Deus tinha levantado João como profeta, e o próprio profeta João ali está testificando sobre o Filho. E a última testemunha, e a maior de todas talvez, que eu penso que é a mais significativa, é o Pai. O próprio Pai testificou que ele é o Filho. O próprio Pai testificou que ele é o Filho. Ele disse, olha, esse é meu filho a quem me comprazo. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer, olha, eu aprovo, é isso que Jesus está falando nesse texto, eu autorizo esses milagres, eu avalizo esses milagres, eu dou a ele o poder para ele fazer esses milagres, para que seja testificado que ele é o Filho. Então, ouvindo tudo isso, você precisa fazer uma decisão. Você precisa decidir, querido, quem ele é para você. Nesse tempo você precisa recobrar suas convicções. Você precisa falar, sabe, eu estou vivendo uma vida agitada, um período de pandemia, mas eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu sirvo o Deus verdadeiro, eu sei que Ele é Jesus, eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele habita em mim, eu sei quem é o Espírito Santo, e eu não vou deixar amargura, tristeza, angústia entrar no meu coração. Eu vou viver debaixo da palavra de quem Ele diz que Ele é, eu vou confiar. É interessante que nenhum outro homem na história teve a ousadia de falar isso que Jesus falou. Nenhum outro homem teve a coragem de testificar e teve essa aprovação. Muitos filósofos existiram, muitos fundadores de religiões existiram, mas nenhum teve a coragem de dizer assim, olha, eu sei quem eu sou o Filho. E Jesus disse isso porque ele era realmente o Filho. E isso me alegra o coração, porque muita gente hoje vai ouvindo conversa, vai ouvindo história, vai ouvindo coisas na internet e acaba pensando que aquilo é verdade. Escute quem é Jesus de Jesus. Jesus disse que Ele é o Filho, disse que Ele é o Pai, são um. Então, quando a gente olha para tudo isso, Jesus vai dar uma resposta para esses homens incrível. Ele vai falar, por que eu curei esse homem no sábado? Por que eu fiz isso? E ele vai responder no versículo 17. Ele vai dizer assim, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Uau! Que palavra foi essa? Que mensagem foi essa? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, em Gênesis 3, quando o homem caiu e entrou o pecado, acabou o tempo sabático de Deus. O 7º dia ali acabou. O dia do descanso de Deus acabou, Ele não mais está descansando. A partir daquele momento da queda do homem, Deus começa um processo, um trabalho, um processo de restauração, um processo de
transformação, de graça. Tudo isso que você está vivendo agora, querido, faz parte do trabalho de Deus, da restauração de Deus, do processo de graça de Deus, do milagre de Deus. Deus continua trabalhando pela salvação do homem, Deus continua trabalhando pela transformação do homem, Deus continua trabalhando pela restauração do homem, a regeneração do homem. Jesus vai dizer: olha, o meu Pai continua trabalhando para que as profecias se cumprem, para que as promessas se cumprem, para que eu possa ter vindo. Meu Pai trabalhou esse tempo todo, e agora eu também estou trabalhando para que você possa viver a vida eterna, para que você possa ter salvação. Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando pela tua casa, Deus está trabalhando pela tua fé, Deus está trabalhando pela tua família, Deus está trabalhando pela tua vida. Ele não parou de trabalhar nesse tempo. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Enquanto você acorda, Ele trabalha com você. Ele está trabalhando pela tua convicção, Ele está trabalhando pela tua fé, Ele está trabalhando pela tua esperança, Ele está trabalhando para que você viva e viva em abundância. Ele está trabalhando para que você não se afaste do caminho dEle. Aleluia! Deus está trabalhando por mim agora. Deus está trabalhando por você. E como que Deus está trabalhando por mim agora? Sustentando a nossa fé, ampliando, trazendo resposta, trazendo bênçãos, mostrando para nós que Ele é muito maior do que nós podíamos pensar. Em momentos da nossa vida que a gente acha que não tem condição, Ele vem com a sua graça e fala: eu vou fazer o milagre. E você fala: meu Deus, isso é um milagre. E Deus está fazendo na tua vida porque Ele continua trabalhando. Você está desanimado, está triste, está desamparado, Ele vem até você e fala assim: você não está sozinho, eu estou do teu lado, porque Ele continua trabalhando por você. E Ele continua trabalhando pelo homem, pela humanidade, pela salvação, pela transformação. Nesse tempo, querido, Ele está trabalhando pelas pessoas que estavam afastadas, que estavam desigrejadas, despertando. É verdade que a rebelião entra no coração e muita gente não vai ouvir, querido, mas você precisa entender que esses homens não ouviram, vendo milagres na frente dele, vendo o paralítico andar na frente dele, não ouviram, e pessoas não vão ouvir, mas você sabe quem Ele é, e sabe que Ele está trabalhando pela tua casa, sabe que Ele está trabalhando pela tua saúde, sabe que Ele está trabalhando pela tua vida, sabe que Ele está trabalhando pela tua fé, sabe que Ele está ampliando o teu horizonte. E quando eu leio esse texto que o Pai está trabalhando, eu fico imaginando que o Pai está trabalhando para que os remidos, os salvos, aqueles que são separados, aqueles que amam a Deus, aqueles que entregam seus caminhos ao Senhor, possam participar de tudo que Ele preparou, de tudo que Ele tem para a nossa vida, de tudo que Ele planejou para nós. Deus está trabalhando pela você agora. E sabe como Ele está trabalhando? Eu estou pregando aqui, você está pensando um monte de coisa, Deus está tocando o teu coração com uma série de coisas que eu nem imagino o que é, porque Ele está trabalhando por você agora. Sabe como eu sei que Ele está trabalhando? Porque Ele trabalha dentro de mim assim. Porque muitas vezes eu percebo que as minhas crenças precisam se tornar convicções, e Ele trabalha dentro de mim, mostrando o amor dEle, a graça dEle, o cuidado dEle, mostrando que eu não entendo tantas coisas e que eu preciso confiar nele, e eu preciso descansar nele. Talvez você nem perceba, mas quanto Jesus já trabalhou na tua vida para você chegar onde você chegou, e para você estar onde você está, e para você poder fazer o que você faz, para você sentir o que Ele quer que você sinta, e para que você veja o que Ele quer que você veja. Ele trabalhou. Eu olho para trás da minha vida e eu acho que é melhor falar de mim do que dos outros, mas eu vejo o quanto Deus trabalhou na minha vida para que eu pudesse hoje estar aqui pregando. O quanto Ele trabalhou na minha vida para que eu pudesse hoje estar junto com você aqui trazendo essa palavra. E o Pai continua trabalhando, ampliando a nossa fé, ampliando a nossa esperança, ampliando o nosso cuidado, ampliando esse refrigério que a gente precisa na nossa vida para que a gente sinta a presença dEle real, verdadeira. O Pai está trabalhando pela tua família, está lutando pela tua casa, está lutando pelo teu casamento, está lutando pelos teus filhos. Eu gosto de pensar que se Deus não tivesse lutado por mim, trabalhado por mim, muito provavelmente, talvez não estivesse nem vivo ou não estaria nem aqui pregando. E o Pai continua trabalhando por nós. Hoje Ele está trabalhando na tua fé, fortalecendo você, encorajando você, dando graça, dizendo para você: ei, nós temos uma aliança, você sabe quem eu sou. Ei, não deixe a amargura entrar no seu coração, nem a rebelião, nem a tristeza, nem o medo, porque você sabe que sou eu que tenho cuidado de você. E você sabe que eu trabalho por você, trabalho pela tua casa, trabalho por essa igreja, trabalho por esse ministério, trabalho por essas famílias, trabalho por esses pastores, trabalho por esses líderes, trabalho por esses voluntários.
Aleluia. Como você vê Deus trabalhando por você? Eu vejo de muitas formas. Eu vejo Deus trabalhando através da minha fé nesse tempo, pensando coisas que eu jamais pensaria, chegando a conclusões que eu jamais chegaria se eu não tivesse passado por esse processo, vendo realidades, transformando realidades em convicções, dizendo assim, olha, isso aqui era uma crença, eu achava que isso era real, mas agora eu estou convicto que isso é real. Deus está trabalhando na nossa vida. E Jesus vai dizer isso de uma maneira forte, no versículo 28, ele vai falar assim, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Ele vai falar, olha, não fique admirado com o que vocês estão passando, com o que vocês estão vendo, porque vai chegar uma hora que vai ver a ressurreição. E isso não é uma crença, é uma convicção. Eu creio demais, querido, que as promessas do Senhor vão se cumprir, e se todas as 120 promessas sobre Jesus se cumpriram literalmente na sua primeira vinda, porque as próximas, as da sua volta, vão ser alegóricas, todas vão se cumprir. Essa é a minha convicção. Mas hoje existe um tipo de cristão que eu chamo de cristão ateu. Eu quero ministrar isso. Um cristão que é um cristão descrente. A palavra ateu choca, é que eu gosto de usar essa palavra porque choca. Mas é um cristão descrente. Como é que pode ser um cristão que não acredita? Porque ele, ao invés dele desenvolver relacionamento com Deus, o cristão que é descrente, ele não conhece de verdade a Deus, ele não conhece de verdade a Jesus. O cristão que é descrente, ele sabe superficialmente quem é. E eu estou preocupado com isso, porque eu quero trazer uma galera comigo hoje, um grupo de gente hoje, para perto de Deus. E eu vou trazer algumas coisas. Olha, quando que você é um cristão descrente? Primeiro você crê que Jesus, ele é Deus, é o Filho de Deus, mas você não tem certeza que Ele te ama. Se você não tem certeza que Ele te ama, já começou aí uma descrença na tua vida, porque Ele não fez isso, Ele não fez aquilo. Se você está com dúvidas, assim, eu quero ministrar na tua vida, porque às vezes a gente não percebe que ser cristão descrente é quando a gente não crê, na justiça de Deus, não acha que Deus é justo. Eu creio que Ele é real, que Ele é verdadeiro, mas eu não creio que Ele é justo. Você começa a desenvolver esse sentimento, sabe? Acho que Deus não é justo. Quando você crê em Deus, mas não confia nele mais, e confia mais nas coisas do mundo do que na sua palavra. Você conhece gente assim? Que acredita em Deus, mas não acha que Ele é justo? Acredita em Deus, mas não o conhece? Acredita em Deus, mas não confia? Acredita em Deus, mas não descansa? Acredita em Deus, mas não se entrega? Tem uma certa barreira, é só até aqui, Jesus, não se derrama, não abre o coração. Não me pegue muito, pastor Klaus, porque eu já estou bem com a minha fé do jeito que é. Eu confio em Deus, mas eu acho que eu tenho que me virar. Eu confio em Deus, mas eu tenho que me cuidar primeiro, resolver os meus problemas, porque Deus não vai descer do céu, vai me ajudar. Então, a gente tem palavras boas para isso, para defender essa descrença. A gente tem umas palavras até lógicas, que parecem sabedoria mesmo, para desenvolver esse sentimento. Não, eu tenho que fazer minha parte, é verdade, mas isso deixou de confiar em Deus? Você começou a achar que essa vida é melhor do que o que Deus tem para você? Você não acha que Ele é justo? Você sabe quem Ele é, mas não o conhece, não tem intimidade com Ele? Você sabe quem Ele é, mas não acredita que Ele perdoou os seus pecados? E vive do seu passado ainda? Acha que jamais Ele vai poder esquecer o que você fez no passado? Acha que jamais Ele vai poder liberar você, para você ser tudo o que você tem de potencial para ser, porque o seu passado te condena, embora Ele já tenha apagado com o sangue dEle? Há vários sentimentos, que a gente pode desenvolver para se tornar esse cristão descrente, esse cristão meio ateu, esse cristão meio distante. Um deles que eu vejo muito nesse tempo é quando as pessoas não querem se entregar. Elas conhecem, elas sabem que é verdade, elas já tiveram experiências com Deus, mas elas colocam uma barreira muito grande, dizendo, eu tenho medo de me entregar e perder o controle.
de me entregar e me tornar um fanático, de me entregar e me tornar uma pessoa controlada pela religião. Hoje eu quero quebrar isso, querido, e dizer para você que, embora você possa achar que tenha desenvolvido um certo sentimento que Deus não é justo, você sabe que Ele é justo, que Deus não é bom, você sabe que Ele é bom, que Deus não te perdoa, você sabe que Ele te perdoou, que Deus você não pode confiar nele, você sabe que pode confiar nele, e eu estou quebrando isso para que você possa adorá-lo, sentir a presença dele. Estou condenando esses sentimentos que às vezes vêm da nossa vida, e a gente começa a ficar descrente de que Ele é bondoso, descrente que Ele pode fazer as coisas, e a gente não percebe isso entrando na nossa vida. Hoje eu quero levar você para perto de Deus e quero restaurar as tuas convicções, eu quero restaurar esses seus pensamentos. Você sabe, querido, que Ele tem cuidado de você até aqui, e que Ele vai continuar cuidando até o teu tempo, e que sempre Ele vai fazer o melhor, e tudo que é bom, perfeito e agradável vem das mãos de Deus, e Ele vai cuidar daquilo que tem que cuidar. Ele sabe tudo. Tem coisas que você não vai conseguir responder, entender agora, mas você vai conseguir entender no futuro. Então, no meu coração, ficam 3 coisas que eu queria deixar para você, para concluir. Versículo 21 diz assim: o Pai ama o Filho e Ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os filhos dos mortos, e esses dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. 3 coisas que estão no meu coração, eu quero deixar no seu coração. Quero passar para o seu coração. Primeiro, meu desejo é que eu e você sejamos tão unidos com Ele, que eu jamais, e você também jamais, haja de forma independente dEle. Vou repetir, o meu desejo é que eu e você estejamos tão unidos, que essa igreja esteja tão unidos com Ele, que jamais, apesar das lutas, das batalhas, dos sentimentos, das preocupações, das emoções desse tempo, venhamos a ter uma atitude independente da vontade dEle. O segundo desejo do meu coração é que Ele nos mostre tudo quanto temos que fazer, e principalmente as coisas maiores que Ele tem para nós. Que nesse tempo, querido, eu não deixe passar nada, você não deixe passar nada, que você possa ver as coisas maiores que Ele tem para você, que a gente possa enxergar tudo, que Ele possa mostrar tudo o que Ele tem para fazer em mim e em você, sem reservas, sem medo, feliz de saber que Ele vai usar a nossa vida. E por último, que Ele nos vivifique, que Ele traga vida nesse tempo, traga vida àquele que está deprimido, traga vida àquele que está sem esperança, traga vida àquele que não tem sonhos mais, traga vida àquele que não tem mais certeza de nada, traga vida sobre você, que você possa viver. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso na nossa vida? Transformar o nosso coração totalmente dependente dEle, fazer a gente enxergar as obras maiores que Ele quer fazer, e por último, trazer vida à nossa casa, ao nosso relacionamento, à nossa família, aos nossos filhos. Pergunta que eu deixo para você para terminar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Transforme crenças em convicções. Meu desejo é que hoje algumas pessoas que têm reservas, têm barreiras, não conseguem se entregar, possam se derramar na presença de Deus, porque eu creio que hoje Jesus está trabalhando por você, e o jeito dele trabalhar por você é quebrar esses muros. Se alguma rebeldia, alguma amargura, algum sentimento de frustração com Deus ou com você mesmo está surgindo, vamos lutar contra isso, vamos se opor contra isso, vamos levantar a nossa vida e dizer: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu pensamento, está aqui o meu desejo de viver, de buscar, de estar na presença do Senhor, de declarar a palavra dEle, dizer: Senhor, está aqui, ó, eu quero viver o melhor que o Senhor tem aqui, a bênção que o Senhor tem para a minha vida. Se hoje, querido, Deus falou com você através dessa palavra, eu não quero perder essa oportunidade. Se você tinha barreiras e Deus está criando barreiras, escreve aí no chat: nós queremos orar por você.
Se você tem desejo de voltar para a presença do Senhor e você sente que esse é o tempo de você saber quem Ele é e entender o que Ele pode fazer e compreender o poder dEle, eu quero desafiar você a buscar a presença do Senhor agora e entregar a tua vida e dizer: Senhor, eu quero estar unido, quero estar junto, eu quero que agora a minha convicção do céu seja a maior coisa da minha vida, a minha convicção da vida eterna seja a maior coisa, a minha convicção da salvação seja agora, Senhor, não apenas uma crença rala, uma crença superficial, mas uma convicção poderosa de quem Tu és, uma convicção poderosa do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém aí entregando sua vida para Jesus, escreve aí. Quero ver, quero orar, quero clamar pela tua vida, quero declarar. Vou orar por você, Fabiana, querida. Vou orar por você, Amanda. Adalmo, vou orar por você. Se tem alguém aí com amargura no coração, sabe, às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim: não, mas eu não posso, eu sou crente. Eu vou dizer para você, essa palavra foi para mim. Alguns dias atrás, passando por algumas lutas, eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar amargurado. Eu falei: Deus, que coisa, que situação, que problema. E Deus começou a mostrar para mim que Ele estava usando isso para trabalhar a minha fé. E talvez você não entenda isso, mas me curando de algumas coisas internamente, não de saúde física, mas espiritual, para que eu pudesse entrar numa segunda jornada do que Ele tem para fazer na minha vida. E eu precisava dessa cura. E eu não entendia isso. E Deus estava curando. Eu falei: Deus, está doendo aqui. Então eu não falo por você só, falo por mim. Se tem alguém aqui, querido, que possa declarar hoje assim: Senhor, olha, eu não quero criar mais barreiras, eu quero derramar. Eu quero que agora que não sejam apenas crenças superficiais, mas convicção, que não seja apenas um crente descrente, mas eu quero ser, na verdade, Senhor, alguém que se derrama, que não tem barreiras. Eu quero orar por você. Senhor, nós entramos na Tua presença agora em nome de Jesus. Tu sabes que esse tempo, Senhor, que estamos vivendo de pandemia, tem sido um tempo de provocações, um tempo de luta, um tempo de batalha, um tempo, Senhor, de sustos, de medos, de preocupações. Que tudo isso gera em nós, Senhor, um desentendimento, uma falta de compreensão, onde as nossas crenças superficiais são chocadas com as convicções da Tua palavra, mas nós sabemos que Tu és a ressurreição e a vida. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens vida, Senhor, para nós. Nós sabemos, Senhor, que no último dia o Senhor vai decretar, Senhor, vai declarar, Senhor, e os mortos ressuscitarão. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Cremos que a nossa vida é uma vida passageira de 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguns até 100 anos ou mais, pouquinho. Mas tudo isso passa tão rápido, mas nós sabemos que o Senhor já tem para nós, Senhor, a certeza, a graça da salvação em nossas vidas. Fortalece o Teu povo agora, traz o Teu povo para perto, traz o Teu povo para junto de Ti, em nome de Jesus, amém.